Oi, pessoal, tudo jóia? Espero que vocês estejam tudo bem. Bem-vindos a mais uma aula do Instituto Educar. Dessa vez, nós iremos trabalhar com o aperfeiçoamento profissional para professor da educação infantil e ensino fundamental. Esse é o primeiro de três vídeos que nós lançaremos, sendo que esse primeiro nós iremos falar sobre a BNCC aplicada à educação infantil. Depois teremos o segundo vídeo, Educação Infantil, Desenvolvimento, Ludicidade e Práticas Pedagógicas. E por último, e não menos importante, o vídeo sobre Jogos e Brincadeiras na Educação Infantil, Práticas Lúdicas e Planejamento Pedagógico, tá bom? Sejam todos bem-vindos, eu sou o professor Rafael Leite e hoje nós iremos traçar uma das situações mais importantes em que o professor, o profissional da área da educação, ele precisa ter conhecimento, que é a Base Nacional Comum Curricular, conhecida como BNCC. A BNCC, muitas das vezes, marca um dos avanços mais importantes da educação brasileira. Pela primeira vez, o país passa a ter um documento que define de forma clara, bem evidente, os direitos de aprendizagem de todos os estudantes, desde a educação infantil até o ensino médio. Ou seja, você vai ter ali no início da educação da pessoa, em meados do ensino médio, organizando todos os conhecimentos e as habilidades essenciais que devem ser desenvolvidos ao longo de toda a trajetória escolar. Isso é de suma importância. E nesse vídeo, nós vamos compreender as principais transformações propostas pela BNCC e iremos refletir também, de certa forma, e também é bem importante, sobre como esse documento pode ser colocado em prática no cotidiano das escolas, fortalecendo o trabalho pedagógico, o diálogo, com a gestão escolar e o uso de materiais e planos de aulas alinhados às novas diretrizes. Tais documentos e tal, doutrina é extremamente importante para os profissionais da área da educação. Podemos perceber que o objetivo é de esclarecer e iremos aqui alongar o nosso assunto falando de várias situações decorrentes da BNCC, tá? Então, uma situação bem importante que precisamos entender sobre a BNCC são os seis direitos de aprendizagem das crianças. Direito por si só, naturalmente já se fala, né? Direito e dever. Aqui a criança, nesse sentido, ela não tem nenhum dever, ela tem apenas o direito de aprendizagem, ou seja, toda criança, seja na esfera pública ou na esfera privada, terão, né, esses direitos para a aprendizagem, que vai ser o direito de conviver, de brincar, de participar, explorar, expressar e conhecer-se, né? Então, uma das situações que nós vamos trabalhar aqui, deixa eu voltar aqui, a situação, isso. Uma das situações que nós iremos trabalhar aqui de suma importância e que é muito importante no sentido do aprendizado das pessoas é o sentido de conviver. Conviver, você pode trabalhar, por exemplo, organizar rodas de conversa ou brincadeiras em grupo, ensinando a criança a esperar a vez, ouvir o colega e respeitar regras simples. Ou seja, é você respeitar o direito do outro no sentido de estar ali na convivência e trabalhando diariamente. Você vai desenvolver o respeito ao outro, a diferença, o entendimento de regras básicas que a criança ela precisa ter, bem como brincadeiras, né, e uma interação social daquela criança. A gente acaba entendendo que o fato da educação, primeiramente, é o fato de entregar aquela criança para viver de forma social. Segundo, nós teremos as brincadeiras, que vai desenvolver a imaginação, a criatividade e as emoções através de brincadeiras variadas. O brincar, gente, aqui, ele é de suma importância, até porque tem toda uma filosofia no lado da brincadeira infantil, né? Brincar, por exemplo, você pode propor brincadeiras de faz de conta, casinha, mercado, escola. Você pode permitir que a criança crie personagens, histórias e situações. E abrindo aqui uma observação sobre o faz de conta, é um tipo de brincadeira que é fundamental para o desenvolvimento infantil, porque permite à criança representar um mundo social, elaborar emoções e construir significados sobre a realidade que está cercando aquela criança no seu geral.
Ao brincar, a criança não apenas imita o adulto, mas ele recria situações, atribui novos sentidos aos objetos e assume diferentes papéis sociais. Esse tipo de brincadeira contribui diretamente para o desenvolvimento cognitivo, emocional, social e linguístico. Nós temos uns 2 ou 3 vídeos aqui no nosso canal que trabalham o sentido do cognitivo, do emocional, do social e linguístico das crianças, bem como dos adolescentes, tá? Ou seja, tudo isso envolve a imaginação, negociações de regras, comunicação e tomada de decisões, que é importantíssimo para toda e qualquer criança, a tomada de decisão. A criança ela precisa começar a ser imbuída nesse sentido de tomar decisões, é extremamente importante, tá? Vamos continuar aqui. O terceiro direito que a criança tem de aprender, que é o sentido da aprendizagem, que aí nós iremos envolvê-los na realidade da participação, que aqui nós iremos envolvê-los nas decisões e atividades do cotidiano escolar, exercitando a autonomia. Olha só que importante, a autonomia da criança. E como é que a gente pode trabalhar essa questão da participação da criança, deixando a criança a elas se ajudarem a escolher uma música para a aula, a história que o professor vai trabalhar naquele dia, a organização dos brinquedos. Então você vai colocar ali um poder de decisão para a criança. Ela vai começar a dirimir as questões. Professor, professora, tio, tia, eu quero essa historinha aqui hoje. Você vai trabalhar aqui, vamos escutar essa música, criança, quais as músicas que vocês querem? Então, é o direito à participação. E também nós temos aqui como direito à aprendizagem a exploração, que é conhecer o mundo por meio de experiências com objetos, natureza, sons, gestos e linguagens. É extremamente importante também. Porque como é que a gente pode trabalhar isso? Um exemplo, nós podemos oferecer materiais diversos, caixas, folhas, água, areia, sons, etc., né? Para que a criança ela experimente livremente e faça descobertas. Isso é bem importante para que a criança ela possa se desenvolver. O expressar nada mais nada menos é comunicar sentimentos, ideias e descobertas usando diferentes formas de linguagem. O expressar, você vai incentivar a criança a criar desenhos, a criar algumas músicas, dançar, conversar. Então essa criança ela precisa desenhar, criar uma música, ela precisa dançar, conversar, justamente para que essa criança ela possa mostrar o que ela sente, o que ela pensa, tá? Então até agora nós trabalhamos aqui o sentido do conviver, do brincar, do participar, do explorar, expressar e por último, e não menos importante, o conhecer-se, tá? Que é o ato de construir a identidade pessoal. Esse ato é muito importante. E como é que a gente pode trabalhar essa construção da identidade pessoal da criança, tá? Você vai trabalhar tanto o lado da identidade pessoal e social, desenvolvendo uma imagem positiva de si próprio. É a criança tendo uma identidade pessoal e tendo a sua imagem de maneira positiva. Nós iremos trabalhar as atividades como espelho, identificação do nome, reconhecimento do corpo e conversa sobre gestos e sentimentos. Você pode trabalhar aqui, gente, todas essas etapas alinhando conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se em atividades ou individualizadas ou atividades coletivas, tá? Então, tudo isso aqui, de certa forma, pode ser aprendido e pode ser ensinado para as crianças. Então, esses são, de acordo com a BNCC, os 6 direitos de aprendizagem das crianças. As crianças possuem em todas as esferas sociais esses 6 direitos de aprendizagem, tá? Quando eu falo esfera social, é na esfera da educação infantil em sala de aula. Nós iremos trabalhar esses 6 direitos que é de suma importância para a criança. Passada essa parte dos 6 direitos, nós temos campos de experiências da educação infantil que a BNCC vai trabalhar 5 campos de experiência. Esses campos de experiência irão indicar
situações essenciais para o aprendizado e o desenvolvimento da criança, tá? Nós vamos enfatizar as noções, as habilidades, as atitudes, valores e efeitos, né? Em relação de zero do nascituro aos 5 anos de idade. E tem como objetivo garantir os direitos de aprendizagem das crianças. Iremos construir um conhecimento por meio das experiências vividas no ambiente escolar. Então, toda aquela ambientação dentro da sala de aula vai construir um conhecimento para a criança, tá? Esse campo de construção vai auxiliar o professor no planejamento intencional da prática pedagógica. As atividades devem ser planejadas evitando situações, né, de falhas dentro ali do cuidar da criança. E a gente pode utilizar esses campos das experiências no sentido de utilizar os principais objetivos dos 5 campos de experiência. Que quais são esses campos da experiência? Nós podemos notar aqui que vai ser o eu, o outro e o nós, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Cada um desses campos, cada um desses objetivos, eles são o quê? Campos de experiências para as crianças, tá? Então, o que que a gente pode retratar sobre isso? Que na educação infantil, a Base Nacional Comum Curricular organiza a aprendizagem a partir de 5 campos de experiência que respeitam a forma como a criança aprende. Como é que a criança ela vai aprender? Vivendo, brincando, explorando e se relacionando. Foi o que nós tratamos no nosso primeiro slide. Aliás, no nosso segundo slide. Esses campos não são disciplinas, mas caminhos que ajudam o professor a planejar experiências significativas para o desenvolvimento integral da criança. Isso aqui, como eu já falei para vocês, não vai ser disciplina, mas é um caminho que vai ajudá-los a trabalhar o que? O planejamento experimental com as crianças. Vai ser um planejar de experiências significativas para as crianças. O primeiro campo, que é o campo que nós acabamos de falar aqui, que é o eu, o outro e o nós, esse campo, ele trabalha a construção da identidade, do pertencimento e do respeito às diferenças por meio das interações sociais. Já em corpo, gestos e movimentos, aqui nós vamos trabalhar. A criança aprende com o próprio corpo, explorando movimentos, brincadeiras e expressões corporais e artísticas. Já no campo de traços, sons, cores e formas, deixa eu terminar de circular aqui. Já nesse campo, amplia a sensibilidade estética, permitindo que a criança experimente as artes visuais, a música e diferentes formas de criação. Ou seja, aqui a criança ela vai trabalhar a arte, né? Tanto a visual como da música e da criação. Em escuta, fala, pensamento e imaginação, desenvolve-se o quê? A linguagem estética, permitindo que a criança experimente as artes visuais, a música e diferentes formas de criação. E por último, e não menos importante, em espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, a criança, essa parte ajuda a criança a construir noções de tempo, espaço, matemática, ciência e transformação do mundo, tá? Em suma, gente, aqui em resumo, esses campos mostram que a criança, ela aprende na infância, o aprendizado da criança na infância é um processo integrado, vivo e cheio de significados. Por isso que são campos de experiência. Cada campo desse não é uma disciplina, mas vai ser uma experiência que você vai utilizar para a criança. Você vai trabalhar cada um desses campos para quê? Um desses 5 campos para que a criança ela possa ser adaptada na vida social, nas artes, no seu desenvolvimento da sua identidade e em várias situações. Uma curiosidade que a gente pode utilizar aqui é que a criança ela aprende mais nas interações do que em atividades isoladas, ou seja, o eu, o outro e nós. Então essa criança ela vai aprender mais interagindo com outras crianças
do que em uma atividade que ela vai se concentrar de forma isolada. O corpo é a primeira linguagem da criança, não se esqueçam disso. O corpo será a primeira forma da criança se expressar. E a arte ajuda a criança a expressar emoções que ainda não sabe verbalizar. Então a criança, ela vai utilizar ali, primeira coisa, as interações com as outras crianças em sala de aula. O corpo da criança, ela vai ser a primeira linguagem que ela vai utilizar, né, da maneira com que ela vai se expressar, e a arte vai ajudar a criança a se expressar, ou seja, a demonstrar suas emoções que ela ainda não sabe verbalizar, que ela ainda não sabe falar, tá bom? Então, esses são os principais objetivos dos 5 campos de experiência que nós possuímos na BNCC, tá? Então, isso aqui é de suma importância para que você possa compreender e entender todas essas situações acerca do aprendizado infantil e como você pode utilizar essas experiências para que a criança ela possa aprender e se desenvolver. Outra situação interessante e que a gente pode trazer aqui é que dentro de cada campo, em vez de habilidades, há objetivos de aprendizagem e desenvolvimentos que a BNCC vincula a 3 grupos etários, tá? O que são grupos etários? Primeiro grupo são os bebês de 0 a 1 ano a 6 meses. Segundo grupo que podemos identificar será o grupo das crianças bem pequenas, 1 ano e 7 meses. E terceiro grupo, crianças pequenas, que são crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses, tá? Então, os bebês, trazendo aqui a situação dos bebês, os bebês eles aprendem pelas sensações, movimentos e vínculos afetivos. O conhecimento acontece por meio do corpo, do olhar, do toque, dos sons e das interações com adultos. Já a criança bem pequena, aquela criança de 1 ano a 7 meses, a 3 anos e 11 meses, né? 1 ano a 3 anos de idade, vamos falar assim, ela aprende explorando, imitando e brincando. Essas crianças desenvolvem linguagem, autonomia e coordenação por meio da ação sobre objetos e da convivência com outras crianças. Não esqueçam disso, tá? Geralmente são as crianças ali que a gente começa a ter uma maior interação social e educacional com elas. Elas vão aprender de maneira com a exploração, imitando o que o adulto faz e até mesmo as outras crianças, e puramente através da brincadeira. Elas vão desenvolver sua linguagem, autonomia e coordenação, tá? Então isso aqui fica bem claro de acordo com tudo que já vimos. E as crianças pequenas, que são de 4 anos até os 5 anos e 11 meses, aprendem através de brincadeira simbólica, que nós iremos explorar aqui brincadeira simbólica em um desses vídeos que teremos à frente, diálogo e investigação, tá? Nessa fase, as crianças ampliam o pensamento, a imaginação, a linguagem e a compreensão de regras e relações sociais. Então, aqui nós temos as divisões por idades, que é bem importante que depois você aprenda aqui, ó, a identificar quando é um bebê, quando é uma criança bem pequena e quando é uma criança pequena. Essa é a nomenclatura utilizada pela BNCC e que também utilizamos nas nossas aulas. Outra situação importantíssima, e agora nós iremos trabalhar a questão da aprendizagem para a BNCC de educação infantil. O apoio do professor na rotina é essencial ao aprendizado infantil, tá certo? Então, essa situação vai ser importantíssimo para que você possa entender. Então, cuidar e educar. Cuidar e educar são indissociáveis. Iremos trabalhar um aspecto sobre o que é o ato de cuidar e educar em vídeos mais à frente. O cuidado também promove aprendizado, ou seja, o cuidado vai promover uma aprendizagem para a criança. Então, toda criança bem cuidada, ela de certa forma, ela aprende melhor. A rotina como espaço de desenvolvimento. Essa rotina ela é essencial para que a gente tenha um aprendizado dentro da sala de aula. O papel do professor no cuidado cotidiano. Esse professor ele precisa ter um cuidado
cotidiano com a criança, tanto no cuidar como no educar. É essencial que o professor esteja atento a todas as situações que ele for trabalhar dentro da sala de aula. Ambientes organizados favorecem o aprendizado. Gente, isso aqui é de suma e está vinculado à questão da rotina. A criança ela tem que entender que todas as coisas possuem o seu lugar. Então, todo o ambiente ele precisa ser extremamente organizado para que a criança, ela, a partir da organização, ela consiga se organizar e ter uma rotina para o seu desenvolvimento, tá? Então, você vai trabalhar esses sentidos dentro de cuidar e educar, que é muito importante também. O segundo ato que nós temos aqui é a formação do vínculo. Essa formação do vínculo, você vai trabalhar cuidados físicos, fortalecem o vínculo afetivo. Então, quanto mais cuidado você tiver com a criança, de pegar na mão, de levantar a criança, de ter todo um sentido ali de cuidado, vai aumentar o vínculo afetivo com a criança. A segurança emocional ajuda também a aprendizagem. Você tem que ser uma pessoa firme e honesta e sincera com aquela criança para trazer o quê? A segurança emocional para aquela criança. O cuidado não deve ser mecânico, mas o cuidado ele deve ser um cuidado ali fraternal, maternal. Tem que ser um cuidado que você possa, que a criança ela possa se sentir segura emocionalmente. E a autonomia fortalece a autoestima e confiança, tá? A criança autônoma, ela vai se fortalecer de maneira emocional. E por isso que a criança, ela precisa ter o poder de escolha. Isso, de suma, é muito importante. E já sabemos que o excesso de ajuda prejudica o desenvolvimento da criança. Você muitas das vezes pensa que ajudar demais está fazendo com que a criança aprenda. De maneira nenhuma. Excesso de ajuda atrapalha a autonomia e o fortalecimento da autoestima e confiança da pessoa. Terceiro item importante é incentivar a autonomia infantil. É isso que acabamos de tratar sobre o último slide. A autonomia, gente, infantil, ela é importantíssima, tá? Devemos incentivar a autonomia da criança, tanto emocional como física. Isso é extremamente importante. Ó, precisamos incentivar aqui, ó, a autonomia do deslocamento. Boa intenção pode limitar o desenvolvimento, respeitar o ritmo das crianças. Cada criança vai ter um ritmo, então a gente tem que estar atento de maneira individualizada para cada criança que estará naquele sentido. Desafios favorecem o desenvolvimento motor. A criança ela precisa ser desafiada. Você não vai pegar na mão da criança para ela fazer, mas você vai desafiá-la para que ela faça com toda a segurança possível. Lembre-se da segurança emocional. A criança precisa ter uma segurança emocional para cumprir os desafios que você está aplicando em sala de aula. E a a autonomia, ela fortalece a autoestima. Então, uma criança autônoma, ela é uma criança que tem uma autoestima aflorada, ela vai se desenvolver, ela vai falar, ou seja, ela vai entender quem é ela si própria, tá? Então, isso aqui é de suma importância para que você aplique na sala de aula. Quarto item, e não menos importante, que nós temos aqui, vai ser também a questão mesmidade, ritmos diferentes, tá? Essa situação aqui fala que a criança no centro do processo educativo. Então, nós temos que respeitar as individualidades infantis. Não é porque ela tem a mesma idade que elas irão aprender da mesma forma, de maneira nenhuma. Cada criança, ela aprende da sua forma, no seu tempo. Nós temos que respeitar as individualidades infantis, tá? Isso vai fazer com que a gente consiga evitar estigmas por faixa etária. A gente não pode fazer isso. Cada criança vai ter seu desenvolvimento. E quais são os objetivos desse tipo de situação? É que a aprendizagem ela não pode ser rígida, ela tem que ser ali flexível para cada criança. Porque é como eu falei aqui para vocês, ó, cada criança tem seu próprio tempo e isso deve ser respeitado. E partindo para o próximo slide, nós temos a escuta ativa. Essa escuta ativa vai trabalhar
o equilíbrio entre atividades livres e dirigidas. A criança, ela tem que ter um professor observador e mediador. Toda criança precisa ter seu tempo e espaço para agir. Então, nós iremos observá-los e iremos mediá-los naquelas atividades, tanto livres como atividades dirigidas. Nós não podemos intervir, né, imediatamente ou de situação imediata no que a criança está tentando pensar ou tentando se expressar. Por isso que a escuta ela é ativa, ela não é uma escuta dirigida ou então uma escuta em que o adulto ele vai estar direcionando a criança, tá? A criança ela precisa ser um sujeito ativo da aprendizagem. Essa é a escuta ativa. E a exploração livre ou espaços planejados. A exploração livre e espaços planejados está dentro do currículo com intencionalidade pedagógica. Nós precisamos planejar os espaços e os materiais em que as crianças irão trabalhar. Temos que ter um equilíbrio entre escolhas livres e as ações dirigidas. Toda aprendizagem difere em cada experiência, tá? As experiências elas são diferenciadas em cada aprendizagem. Por isso que temos que intercalar cada tipo, cada metodologia de aprendizagem para as crianças. E por último, ambientes variados ampliam o desenvolvimento. Nós não iremos aplicar certas metodologias de aprendizagem só em sala de aula. Nós podemos também ir para o pátio, para outros locais que a escola pode oferecer para a criança. E podemos também criar um ambiente em sala de aula, tá? Isso vai ampliar o desenvolvimento infantil. De certa forma, você vai ter ali uma situação no qual você vai trabalhar. E tudo isso é feito através de quê, gente? Da organização, tá? A rotina, ela só existe devido à organização. Então, o professor, ele tem que trabalhar a rotina como um instrumento educativo. Previsibilidade gera segurança emocional. O que é ser previsível? É saber o que vai acontecer. Então, com isso, a criança ela já tem uma segurança emocional do que vai acontecer à frente. A rotina também ajuda na autorregulação da criança. Vai organizar grandes situações ali na frente. Você vai trabalhar a organização em grades, blocos de tempo, que é muito importante, e esse equilíbrio tem que haver um equilíbrio entre os horários fixos e flexíveis. Por isso, a organização do tempo é muito importante para que essa criança ela possa desenvolver o seu aprendizado e desenvolver toda a situação. Gente, todas essas 7 situações, elas são acerca da organização da BNCC, tá? Então, essas regras, elas são regras de ouro. Esses slides eu irei passar para vocês depois, tá? E fiquem atentos para o nosso próximo vídeo. Até uma próxima oportunidade. Um abraço e não se esqueçam, deixem os comentários de vocês aqui e curtam o vídeo e façam suas perguntas para que a gente possa interagir aqui nos comentários. Um forte abraço e até o próximo vídeo.